Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, e bendita seja sua mãe, Maria Santíssima, nossa mãe. Boa tarde, irmãos católicos. E hoje vou falar do Catecismo da nossa Santa Igreja sobre a Santa Missa. Explicar, e vou ler e explicar o significado da Santa Missa. E também vou explicar aqui o porquê eu gravo estes vídeos e falo da nossa Santa Igreja, da urgência que é aprender a nossa fé. Nos vídeos que eu gravo, eu sempre, em alguns, ponho que é urgente, um chamado urgente, e verdadeiramente é um chamado urgente para estes tempos que nos estamos aproximando, chamado fim dos tempos. Não é fim do mundo, é fim dos tempos. Fim dos tempos é um tempo onde a nossa Santa Igreja vai ser muito perseguida, como nunca foi, como no começo, e também do fim do tempo, onde vai haver, querem destruí-la desde dentro, como estamos a ver hoje em dia. Ela querem destruir desde dentro. A maçonaria se infiltrou dentro da nossa Santa Igreja. Pessoas que estudaram para ser sacerdotes, ou bispos, cardeais, com a intenção de destruí-la desde dentro. E isso que estamos a ver hoje em dia. Estamos a ver onde realmente querem destruí-la desde dentro. E também com o plano que há dessa Agenda 2030 para destruir a nossa Santa Igreja, porque ela vê como uma inimiga para esse plano dessa Agenda 2030, redução da população mundial, e vê a Igreja como uma inimiga para esse plano. Por quê? Porque a Igreja defende a vida, defende a moral cristã, defende a família, pai, a mãe e os filhos. Então, ela vê como inimiga e querem destruí-la e querem persegui-la para acomodá-la a estes tempos modernos. Tempos modernos que estamos a viver, com um tempo que tudo é misericórdia, que todos se salvam, e ignorando totalmente as Sagradas Escrituras e os mandamentos de Deus na Sagrada Escritura, sua ensinança, e contradizendo tudo o que Jesus fez e que Jesus ensina nas Sagradas Escrituras, como negando o inferno, que tudo é misericórdia, que todos se salvam, que já não é necessidade de se arrepender, de ir ao confessionário, se confessar, de oração, e tudo o que estamos a ver, que é uma igreja com uma falsa misericórdia, uma falsa igreja, não é verdadeira. A Igreja Católica é a única verdadeira no mundo, mas hoje em dia, nestes tempos atuais, temos duas igrejas chamadas católicas, uma verdadeira e uma falsa. A falsa é ela que ensina que tudo é misericórdia, que todos se salvam, todos vão para o céu. Incluso hoje em dia, qualquer pessoa que parte desta vida é uma estrelinha mais no céu. Então, a pergunta que nós devemos fazer: realmente essa pessoa viveu uma vida católica, e à missa, e o confessionário se confessava, recebia a Cristo na Eucaristia para
lavar nossos pecados, que o Cordeiro de Deus, que nos purifica, que é necessário os sacramentos da nossa Santa Igreja, como a confissão, a Santa Missa, comulgar. Hoje em dia estamos vendo que é tudo o contrário. E, então, derivado de todas estas coisas, de uns 3 anos para cá, e também devido a essa pandemia, que morreram milhões de pessoas no mundo, deu para eu refletir sobre a minha vida e um inquietude mesmo que sentido dentro de mim, a necessidade de ajudar a Nossa Senhora e Nosso Senhor também a levar almas para Deus e por este meio, e também de falar aqui com a necessidade e urgência de nós católicos, porque muitos somos chamados católicos por tradição ou porque os nossos pais nos ensinaram, mas não cumprimos nem vivemos. Acreditamos, muitos a meias, outros nem a meias, nos chamamos de ser católicos, nem sequer a missa vamos, e tantas outras. E assim, há muitos anos atrás, e me recordo no tempo dos meus avós e meus pais, onde havia uma fé mais profunda, incluso rezávamos o rosário em família, a mesa redonda, e então isso se é esquecido com o passar dos tempos. Também vemos na nossa igreja católica, onde muitos sacerdotes na homilia já não falam do inferno, não falam do diabo. É necessário falar dessas coisas e falar do pecado e denunciar o pecado, falar verdades, não meia-verdades, como diz Nossa Senhora aos mensagens que dá o Pedro Riges de Angueira, Brasil, o espelho embaçado onde não se vê a clareza da verdade, são meias verdades. Então, devemos, nós católicos, aprender a conhecer a nossa fé. Como aprender a conhecer a nossa fé? Não sermos perezosos. Tirar-nos um tempozinho para ler o Catecismo da nossa Santa Igreja como guia para interpretar as Sagradas Escrituras à luz da nossa Santa Igreja Católica, a única Igreja verdadeira fundada por Cristo, não fundada por homens, como muitas há por aí, fundadas por homens. A nossa Igreja Católica foi fundada por Cristo sobre Pedro. Tu eras pedra e sobre esta pedra edifico a minha Igreja. Então, há que ter conhecimento da nossa Santa Igreja, da nossa fé, e ter conhecimento dos sacramentos da nossa Santa Igreja, acreditar realmente porque são verdadeiros, porque Jesus, e também de sermos católicos, não por o Papa, nem os obispos, nem os cardeais, nem os sacerdotes, senão por Cristo. Porque eles apenas são administradores de um património que pertence a Cristo, que é a Igreja de Cristo. Deus la fez sem arruga, sem mancha, la fez perfeita. Está composta por homens, mas Deus la fez perfeita porque Jesus deixou os mandamentos na nossa Santa Igreja.
temos o batismo, os pequenininhos, e antes do batismo somos criaturas, depois do batismo passamos a ser igreja, filhos de Deus adotivos. Desde aí habita em nós, por meio do batismo, habita as três pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um só Deus, a Santíssima Trindade. Por isso, habita em nós, passamos a ser templo de Deus, santuário de Deus, igreja. Então, é necessário nós ter conhecimento da nossa fé, e nossa Mãe Santíssima, que é a mãe da cabeça da igreja, que é Cristo, ela é a mãe de Jesus, também mãe da igreja, que somos todos nós, é a nossa mãe. Nossa mãe. Por isso, é necessário que tenhamos conhecimento da nossa fé e também, como eu disse, ler o Catecismo como guia para poder interpretar a Sagrada Escritura e depois ler as Sagradas Escrituras. Quem não tem as Sagradas Escrituras, que compre as Sagradas Escrituras. E para lê-la, mas lê-la não como um livro qualquer, uma leitura qualquer. As Sagradas Escrituras é Palavra de Deus. Há que ler-la, meditar as palavras, meditar no nosso coração, porque é Palavra de Deus. Não é um livro qualquer. As Sagradas Escrituras se chama Bíblia, que significa biblioteca. É um conjunto de livros sagrados que a Igreja los passou para um só livro. A Igreja Católica, a Sagrada Escritura, é composta por 73 livros, mientras a dos protestantes são 66. A católica é mais completa. Diz o mesmo que as outras, mas tem 7 livros a mais, é mais completa. Então, é necessário ter conhecimento da nossa fé, e também para estes tempos difíceis que nos estamos aproximando, que é fim dos tempos, onde a Igreja será perseguida por esse plano que há, e será perseguida e até proibida a celebrar o santo sacrifício na Igreja, que é a Eucaristia, e muitos seremos privados de receber a Eucaristia. Por isso, aconselho a todos vós que venhamos à missa, ao confessionário, e recebemos a Cristo, para assim nós ser perdoados, porque a vida neste mundo são 2 dias. Eu sempre costumo dizer isto, são 2 dias. Um já passou, o outro pode ser hoje, pode ser amanhã. Por isso é bom nós estarmos preparados espiritualmente para esse dia que não sabemos. E também aconselho ao pai e à mãe que vai à missa, leva os seus filhos à missa, ensina-lhe, porque a ensinança vem desde casa do pai e da mãe. E também que aprenda a se formar como um verdadeiro católico, conhecedor da sua fé, e para assim poder instruir-se e instruir os seus filhos na ensinança da Igreja, da nossa Santa Igreja, do tesouro que é Jesus na Eucaristia. Jesus é o coração da nossa Santa Igreja na Eucaristia. Ele está aí realmente presente, latendo por amor a nós, esperando-nos. Não é um símbolo, não, é verdadeiro. Ele está aí realmente presente nesse pedacinho de pão, esperando-nos. Também aconselho todo aquele católico que se chama ser católico e acredita em essa coisa de adivinação, horóscopos, e que vão para saber o seu futuro, signos,
feitiçaria, tanta coisa cai por aí, que isso é do diabo, não é de Deus. O católico, por isso que é urgente para que todo católico aprenda a se formar na sua fé. Mas bem, vayamos ao sagrário, que aí está Jesus no sagrário esperando-nos, e pidamos a Ele com fé, e vinde para essas coisas e gritar nessas coisas. Isso é do demônio, de Satanás. Podemos dizer, mas eles também, os que eles também são católicos, também, o diabo também fala de Deus. Não se estranhe. Há muita maneira de enganar-nos. Por isso é necessário que aprendamos a nossa fé e vivamos uma vida cristã como Deus nos ensinou. E também sou um grande pecador, me afastei por muitos anos e sinto muita pena não ter o conhecimento que tenho hoje, o pouco conhecimento que tenho hoje, quando era um adolescente, assim não era ofendido tanto a Deus. Depois de 60 anos, é que agora venho e mudar de vida. Jesus a mudar a minha vida, e muito me falta ainda para eu aprender. Mas, sim, realmente, e sentido uma inquietude há uns 3 anos para cá, e a urgência, a necessidade de aprender e por esse caminho que Deus quer, e também agora para ajudar todo aquele que veja este vídeo. Por isso também pido a todo aquele irmão que veja este vídeo, que subscreva o meu canal e dê-lhe um gosto e partilhe, porque é necessário para que assim o YouTube possa recomendar este vídeo a mais irmãos, para que eles também possam, como eu também fui um mal católico toda a minha vida, aprender, se formar e conhecer a sua fé e salvar a sua alma e ensinar aos seus filhos. Recorde que todos nós, os pais e mães, somos responsáveis por a ensinança dos nossos filhos espiritualmente e carnalmente, claro. Por isso, é importante que todo pai e mãe, se não batizou o seu filho, batize-lo, porque isso é uma graça de Deus. Desde aí habita e recebemos essa graça santificante que habita em nós. Por meio do batismo, passamos a ser filhos adotivos de Jesus, de Deus, porque Jesus é Deus. Então, é necessário, e é uma urgência para estes tempos onde estamos a ver tanta destruição, tanta crueldade, tanta maldade, desculpe, tanta maldade no mundo, tanto ódio, guerras. Então, o fim dos tempos é isto, onde haverá muitas guerras, como estamos a ver, pior que as outras, que a primeira e a segunda, porque agora, se formos a ver notícias, fala de puro armamentos químicos, nucleares, tanta coisa que estamos a ver, até que de um país ao outro podem mandar uma bomba até a milhas de quilómetros. Isto é grave, isto é grave. Por isso é necessário que nós pedimos a Deus por a paz mundial, por o fim de todas as guerras. A oração tem poder. Por isso é necessário, para estes tempos que estamos vendo e aproximando, porque Nossa Senhora e Nosso Senhor está muito triste. Está muito triste. A humanidade se afastou do Criador e vão por um caminho errado. Então é necessário e urgente Nossa Senhora em muitas partes do mundo se aparecido aos videntes nas revelações privadas.
pedindo que nos convertamos, que façamos penitência, que venhamos à confissão, que vivamos uma vida cristã, católica. Que não vayamos para esses lugares de adivinhadores, tanta coisa falsa que é por aí, que é do diabo. Hoje em dia, muitos consagrados negam o inferno, negam o diabo, tudo a misericórdia, todos se salvam. Isso é falso, contradiz a Sagrada Escritura, porque mesmo Jesus foi tentado. Jesus expulsou muitos demônios de possuídos. Na Sagrada Escritura, ele diz bem claro. Então, por que agora, nestes tempos modernos, toda a misericórdia, que todos vão para o céu, todos se salvam? Isto é grave. Muito diz, mas isso é nos tempos antigos, a Igreja tem que mudar para os tempos modernos. Não, a Igreja, a palavra de Deus, ontem, hoje, amanhã é a mesma. Os mandamentos são os mesmos, não muda. O mundo moderno que se tem a acomodar a Jesus, aos mandamentos de Deus. Não a Igreja ao mundo moderno, nada disso. Porque a palavra de Deus, ontem, hoje, amanhã, e os mandamentos é sempre os mesmos. Não muda. O mundo mudará. Mas Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Os ensinamentos de Deus não mudam. Por isso eu vou ler o Catecismo da Nossa Santa Igreja acerca da Santa Missa, que é muito importante, que eu tenho aqui. E recomendo todo aquele que não tenha o Catecismo e as Sagradas Escrituras que compre, porque querem mudá-lo, acomodá-lo a estes tempos modernos. E é necessário que nós tenhamos conhecimento. Vou ler aqui o banquete pascal. A missa é, ao mesmo tempo, inesperavelmente e o memorial sacrificial em que se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão. Nos fala o banquete sagrado da comunhão, do corpo e da sangue do Senhor, mas a celebração do sacrifício eucarístico está toda orientada para a união íntima dos fiéis com Cristo. Pela comunhão, comungar é receber o próprio Cristo que se ofereceu por nós. Jesus se ofereceu por nós, deu a sua vida por nós. Ele mesmo nos diz que coma do meu corpo e beba do meu sangue, te dará vida eterna. Por isso é necessário que nós venhamos ao confessionário, nos confessemos para receber a Cristo. Vou seguir lendo. O altar à volta do qual a Igreja se reúne na celebração da Eucaristia representa os dois aspectos do mesmo mistério, o altar do sacrifício e a mesa do Senhor. E isto, tanto mais que o altar cristão é o símbolo do próprio Cristo presente no meio da Assembleia dos seus fiéis. Ele está presente no meio da Assembleia, no sacrifício, no altar. Se faz presente aí. É necessário compreender. Ao mesmo tempo, como vítima oferecida para a nossa reconciliação e como
alimenta celeste que se nos dá com efeito, e o que é o altar de Cristo, senão a imagem do corpo de Cristo? Pergunta santa. Ambrósio. E nosso passo, o altar, representa o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo está sobre o altar. A liturgia exprime esta unidade do sacrifício de lá e da comunhão em numerosas orações. Assim a Igreja de Roma reza na sua anafora: humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa oferenda seja apresentada pelo vosso santo anjo do altar celeste diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. Tomai todos e comei dele. Comunhão. O Senhor dirige-nos um convite insistente. Aqui o recebemos no sacramento da Eucaristia. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não terás a vida em vós. Aqui diz capítulo, que é João, capítulo 6, versículo 53. O Catecismo cita a Bíblia, onde o Senhor nos diz aqui claramente. Por isso é necessário ler o Catecismo primeiro e depois a Bíblia, para poder compreender e interpretar as Sagradas Escrituras à luz da nossa Santa Igreja. Vou seguir lendo, explicando pouco a pouco, que é muito importante. Para responder a este convite, devemos preparar-nos para este momento tão grande e santo. São Paulo exorta a um exame de consciência. É necessário um exame de consciência para se confessar. Quem comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, ninguém pode receber o corpo de Cristo indignamente em pecado, se não está recebendo a sua própria condenação. Por isso é que é necessário que não se pode ir se aproximar a receber o corpo de Cristo se não hemos confessado e arrependido verdadeiramente, para poder estar em graça de Deus para receber a Cristo. Isso é importante, tenhamos esse conhecimento. Examine-se, pois, cada qual a si mesmo, e então coma desse pão e beba desse cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Aquilo diz bem claro. Diz 1 Coríntios, versículo 11, 27 e 29. Aquele que tiver a consciência de um pecado grave deve receber o sacramento da reconciliação antes de se aproximar à comunhão. O sacramento da reconciliação é no confessionário, antes de se aproximar a receber a comunhão. Perante a grandeza deste sacramento, o fiel só pode retomar humildemente e com ardente fé a palavra do centurião: Domine, não são dignos. Este é em romano, aqui não compreendo. Vou ler aqui. Senhor, eu não sou digno de que entrais em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo.
e na divina liturgia de São João Cristóstomo, os fiéis oram no mesmo espírito. Faz-me comungar hoje o Filho de Deus na tua ceia mística, porque eu não revelarei o segredo aos teus inimigos, nem darei o beijo de Judas, mas, como o ladrão, eu te suplico, lembra-te de mim, Senhor, no teu reino, para se prepararem convenientemente para receber este sacramento. Os fiéis devem observar o jejum. Isso é muito importante, o jejum. Prescrito na sua igreja. A atitude corporal, gesto traje, deve traduzir o respeito, a solenidade, a alegria deste momento em Cristo. Se torna nosso hospede. É conforme ao próprio sentido da Eucaristia que os fiéis, se tiverem as disposições requeridas, recebam a comunhão quando participam na missa. Recomenda-se vivamente aquela mais perfeita participação na missa, em que os fiéis, depois da comunhão do sacerdote, recebam do mesmo sacrifício o corpo do Senhor. A Igreja impõe aos fiéis a obrigação de participar na divina liturgia, nos domingos e dias de festa, e de receber a Eucaristia ao menos uma vez em cada ano. Uma vez em cada ano. Normalmente, não, uma vez em cada ano é pouco, claro. Deve ser todos os domingos, mas estamos em pecados, não podemos, pronto, se confessar, então, para poder receber. Mas este é recomendo pelo menos uma vez por ano, mas tem que ser mais a miúdo, porque então e no ano podemos ofender a Deus, pecar, então por isso é importante fazer a miúdo possível. No tempo pascal, preparados pelo sacramento da reconciliação, mas recomenda-lhes vivamente que recebam a Santa Eucaristia aos domingos, aqui já explica de frente, domingos, e dias de festa, ou ainda mais vezes, mesmo todos os dias, graças à presença sacramental de Cristo sobre cada uma das espécies, a comunhão apenas sobre a espécie do pão permite receber todo o fruto da graça da Eucaristia. Por razões pastorais, esta maneira de comungar estabeleceu-se legitimamente como a mais habitual no rito latino. A Sagrada Comunhão tem uma forma mais plena, enquanto sinal quando é feita sobre as duas espécies. Com efeito, nesta forma, manifesta-se mais perfeitamente o sinal do banquete eucarístico. É a forma habitual de comungar nos ritos orientais. Frutos da comunhão. A comunhão aumenta a nossa união com Cristo. Receber a Eucaristia na comunhão traz consigo como fruto principal a união íntima com Cristo Jesus. De facto, o Senhor diz: quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Por isso é necessário estarmos em comunhão com Cristo para permanecer nele e ele em nós, porque o recebemos.
Aqui diz, vou citar aqui João 6, versículo 56. A vida em Cristo tem o seu fundamento no banquete eucarístico, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai também, o que me come viverá por mim. Aqui João 6, 57. Mas volto a citar as Sagradas Escrituras, o Catecismo da Nossa Santa Igreja. Quando nas festas do Senhor os fiéis recebam o corpo do Filho, proclamam uns aos outros boa nova, de que lhes foram dadas as arras da vida, como quando o anjo disse a Maria de Magdala: Cristo ressuscitou, eis que também agora a vida e a ressurreição são conferidas àquele que recebeu a Cristo. O que o alimento material produz na nossa vida corporal realiza a comunhão de modo admirável na nossa vida espiritual. A comunhão da carne de Cristo ressuscitado, verificada como Espírito Santo e verificante, conserva, aumenta, renova a vida da graça recebida no batismo. Este crescimento da vida cristã precisa de ser alimentado pela comunhão eucarística, pão da nossa peregrinação até a hora da morte, em que nos será dada como viático. A comunhão afasta-nos do pecado, e o corpo de Cristo que recebemos na comunhão é entregue por nós, pois quando recebemos a comunhão somos purificados, lavamos a nossa vestidura, os nossos pecados. Por isso é necessário ter conhecimento da nossa fé, e o sangue que nós bebemos é derramado pela multidão para remissão dos pecados. É por isso que a Eucaristia não pode unir-nos a Cristo sem nos purificar, ao mesmo tempo, dos pecados cometidos e os preservar do pecados futuros. Sempre que o recebemos, anunciamos a morte do Senhor. De nós, anunciamos a morte do Senhor, anunciamos a remissão dos pecados, se de cada vez que o seu sangue é derramado para remissão dos pecados. Eu devo recebê-lo sempre, para que sempre ele perdoe os meus pecados. E eu que peço sempre, devo ter sempre um remédio. Tal como o alimento corporal serve para restaurar as forças perdidas, assim também a Eucaristia fortalece a caridade que na vida cotidiana tende a enfraquecer-se, pois se nós deixamos de ir à missa, e deixamos a oração, deixamos de confessar, comungar, perdemos essa força espiritual e vamos afastando, então o maligno vai tomando em conta de nós e nos apartamos definitivamente de Deus. Isto é muito importante, ter conhecimento dessa caridade verificada. Apaga os pecados veniais, dando-se a nós Cristo, reaviva a nosso amor e torna-se capazes de quebrar ligações desordenadas às criaturas e de nos radicarmos nela. Ele, uma vez que Cristo morreu por nós, por amor, quando nós fazemos memória da sua morte, ao momento do sacrifício, pedimos
que este amor nos seja dado pela vinda do Espírito Santo. Suplicamos humildemente que a virtude desse amor pela qual Cristo quis morrer por nós, também nós, recebendo a graça do Espírito Santo, possamos considerar o mundo como crucificado para nós e sermos nós próprios crucificados para o mundo, tendo recebido dom do amor, morros para o pecado e vivamos para Deus. Morramos para o pecado e vivemos para Deus. Ou seja, que levávamos uma vida errada, já somos renovados em Cristo e uma vida para Cristo, para a nossa salvação. É um pouco largo este parágrafo, mas vou continuar. Vou deixá-lo aqui para o próximo vídeo, então vou seguir lhes falando sobre a importância da nossa Santa Igreja, a importância da Eucaristia, da confissão, para nós sermos salvos, para nós salvar a nossa alma, porque recordem que esta vida passa muito rápido e nós devemos preparar-nos e estar preparados para esse dia, quando Deus nos chame para salvar a nossa alma. Recordemos que não somos deste mundo. Vemos este mundo, mas pertencemos a Deus. Por isso, devemos cuidar a nossa vida espiritual, ter conhecimento a fundo da nossa fé, das Sagradas Escrituras, do Catecismo da nossa Santa Igreja, da Eucaristia, que é o tesouro mais grande que temos na nossa Santa Igreja, que é a Eucaristia e o coração da nossa Santa Igreja, que Jesus realmente é presente, que se ofereceu, derramou seu sangue para resgatar-nos, para salvar-nos, mas também devemos cumprir com os mandamentos do Senhor, ler-los, pô-los em prática na nossa vida, meditá-los, não ler como um livro qualquer, e a Santa Missa, que é muito importante. Temos o Catecismo também na nossa Santa Igreja, e a Santa Missa, a confissão, ir à missa, comungar, tudo aquilo que possa comungar, porque se não pode também não pode comungar, mas se confessa. E Deus, em sua infinita misericórdia, saberá, mas é necessário. A Eucaristia é necessário para a nossa salvação. Se não recebemos a Eucaristia, é grave. E tudo aquilo que eu não posso receber, quando o sacerdote levanta a Eucaristia, já diz que não pode recebê-lo, que ele o receba espiritualmente. Não sou digno de que entres em minha casa, mas uma palavra tua bastará para sanar-me e também se confessar que é o necessário. Devemos ter conhecimento de todas estas coisas, porque para a nossa salvação e para o mundo que estamos a ver hoje em dia, um mundo moderno, onde a humanidade se afastou do Criador e estamos vendo coisas graves no mundo. E estas guerras também que estamos a ver, incluso aí eu vejo o canal do Pedro Rígido, onde Nossa Senhora lhe dá muita mensagem, muitas profecias, muitas que já se han cumprido e muitas que não se han cumprido, incluso.
Até para... Há uma que fala sobre a França que será destruída. Isto é grave, se destruída, isso é como algum ataque de outro país, ou mísseis, destruir, é o que estamos a ver. Estamos a ver a OTAN, que é composta com vários países que querem meter-se à Ucrânia para defender a Ucrânia. E Putin, que é um louco, pois está a fazer, não é normal, invadir um país assim. E siga com a sua invasão e é um país poderoso, quem sabe, se atacar a Europa. Isto é grave que estamos a ver, por isso. E França é um país, o primeiro país no mundo que aprovou o aborto como lei no Parlamento dos crianças inocentes até 9 meses. Isto é grave, estamos a ver. E estamos a ver de onde esse plano maligno que pressiona que essa nova ordem mundial, essa agenda, há muitos países para que aprovem a lei do aborto, que é para que não reproduza seres humanos, pois, e ensinando essa José e Maria com Maria não gera filhos. Incluso querem ensinar até nas escolas, já estamos a ver em algumas escolas, aos crianças a ver isso como normal, até em desenhos animados, na televisão ou no telemóvel. Põe os desenhos animados e depois passa essa imagem para a criança ir aprendendo. Isto é grave que estamos a ver. Por isso é necessário que nós, todo pai e mãe da família, que aprenda a se formar como um verdadeiro católico para dar catequese aos seus filhos, porque em casa é que se ensina por o pai e a mãe, e também enviá-los a catequeses, claro, não, mas o pai e a mãe é responsável na casa. É um conselho que eu vos dou a todos e mais uma vez, tudo aquilo que veja este vídeo, que se inscreva no meu canal e que dê-lhe um like ou que partilhe, para que assim o YouTube possa recomendar este vídeo a mais irmãos para que não tenham formação católica, como eu também fui um mal católico toda a minha vida, mas nunca tarde, depois dos 60 anos, foi que eu tive essa inquietude de aprender e a necessidade também de agora, por este meio também, ajudar a outros que vejam esta vida, que se faça como eu também, ou melhor do que eu, para salvar a sua alma e ensinar os seus filhos, para que eles também possam aprender. É tudo por hoje. Uma boa noite a todos e que Deus abençoe a todos. Obrigado a todos.